Senhor, porque independente das circunstâncias, ó Pai, que nós nos encontremos, sabemos que temos consolo, que temos, ó Pai, guarida, que temos, ó Pai querido, a resposta para a nossa vida nos teus braços, Senhor. E queremos estar diante dos teus pés, ó Pai querido. E muito obrigada porque nesta noite, Senhor, podemos estar em tua casa, receber, ó Pai querido, um pouco mais da tua porção, Senhor. Obrigada porque podemos levantar as nossas mãos, te adorar, ó Pai, porque podemos ter certeza que tu tens aceitado diante de ti a nossa adoração, ó Pai. Fala neste momento aos nossos corações. Fala através da tua palavra, Pai. Prepara, Senhor, Deus, o solo do nosso coração, para que possamos receber a boa semente da tua palavra. Que possamos agora, Senhor Deus, ligar a nossa mente, o nosso espírito, o nosso coração a ti, Senhor. Ligar ao trono, Senhor, amado da graça. Que possamos, Senhor, estar preparados para receber da tua porção nesta noite. Tudo aquilo, Senhor, que tem vindo como investida do inferno para roubar a tua semente, neste momento bate em retirada no nome do Senhor Jesus. E todo empecilho, toda incredulidade, todo solo, Senhor Deus, que está neste momento seco, eu peço que a água viva neste momento, Senhor, enxague os nossos corações, para que sejamos adubados, preparados para receber nós de ti, em nome de Jesus. Amém. E amém. Os irmãos podem se assentar. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Desde que foi anunciado que nós esse mês estaríamos falando sobre fé inabalável, o Senhor trouxe este personagem à minha mente, que nós vamos meditar nesta noite. E é muito interessante porque aqueles que fazem parte do clube de leitura da Bíblia, primeira edição, sabem que nós estamos estudando o Evangelho de Marcos, muito bem. Se você ainda não faz parte, não dá mais para fazer dessa primeira edição. Mas, já adianto que a partir do dia 1º de novembro estaremos inaugurando a segunda edição do clube de leitura da Bíblia, Ligados na Lâmpada, então você pode se inscrever e participar. E nós então temos lido a respeito do Evangelho de Marcos, estudado a respeito do Evangelho de Marcos, e então, quando falou sobre o tema deste mês, esse personagem saltou o meu coração, e eu até falei para ela, eu já sei que eu vou pregar o dia da minha escala, que eu não sei qual é. Por quê? Porque desde que eu ouvi falar sobre isso, a fé desse personagem, ela foi muito viva, o meu coração, e Deus tem falado comigo desde o início desse mês, desde que comecei a ler de maneira mais aprofundada o Evangelho de Marcos. E eu gostaria nessa noite de meditar sobre esse personagem, e eu queria que você olhasse especificamente para a fé dele. E eu até coloquei como título dessa pregação, a inspiradora fé de Bartimeu. Porque quando eu olho para essa história, para essa narração, e então pensando neste mês sobre fé inabalável, como podemos exercer, como podemos obter, como podemos crescer em fé, a fé deste homem me inspira de maneira sobrenatural. E eu gostaria de dividir isso com vocês, para que vocês também sejam inspirados por essa história que é tão conhecida, mas que tem tantos detalhes inspiradores para nós hoje. A partir do verso 46 deste capítulo 10 de Marcos nos diz assim, a minha versão é a NVT. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão o seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados: cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse: falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram. Venha, ele o está chamando. Bartimeu jogou a sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O
O cego respondeu: Rabi, quero enxergar. Jesus lhe disse: vá, pois a sua fé o curou. E no mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Nesse primeiro momento, eu gostaria de pensar algumas questões específicas sobre o Bartimeu. O que a Bíblia fala aqui? Quais detalhes a Bíblia nos dá a respeito deste homem? A primeira coisa no versículo 46 que nós vemos, antes de falar a respeito do nome dele, fala o quê? Versículo 46: um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. Quando nós pensamos quem era esse homem, foi até interessante que, estudando a respeito do texto, o Spurgeon, que foi um dos grandes pregadores, ele fala que ele sofria dos dois piores males da sociedade. Que primeiro era ser um mendigo, ou seja, alguém com extrema pobreza, que precisava mendigar para ter o mínimo, que era ter que comer, pelo menos. Mas além de possuir nessa característica da pobreza, ele ainda era cego, ou seja, uma pessoa incapacitada. E antigamente, já é difícil hoje uma pessoa que possui cegueira, possui algum tipo de deficiência visual, já encontra dificuldades no nosso mundo, porque o nosso mundo é visual. Imagine naquela época que não tinha nenhum tipo de escola ou curso que pudesse ajudar pessoas que sofriam dessa deficiência. E ainda mais que pessoas que eram cegas eram consideradas pecadoras. No mínimo tinha feito alguma coisa para merecer esse castigo de Deus. Era considerado um amaldiçoado, um castigado de Deus. Então Bartimeu tinha esse estigma diante de si. As pessoas olhavam para ele e sabiam que ele era um homem pobre. Com certeza suas roupas eram sujas e rasgadas, porque ele vivia à margem, ele vivia no caminho. E é interessante que no versículo 46 fala que ele estava à beira do caminho, em algumas versões à margem do caminho, ou seja, ele estava literalmente marginalizado, uma pessoa que era descartável, estava ali como um qualquer, como um animal, tendo que esmolar para ter o que comer. Essas são as informações que o texto ele nos dá. E o texto diz, olha, ele estava, no versículo 46, sentado. Além de todas essas situações difíceis, que ele já tinha suas características, as suas dificuldades, ele estava no lugar mais baixo, para ainda mostrar o quão humilhado era aquele homem. O texto aqui de Marcos não diz que idade ele tinha, mas ele era alguém que era conhecido, tanto é que aqui, Marcos ele nos dá até um pedacinho da genealogia dele, ele era filho de Timeu. Então provavelmente era alguém conhecido ali da cidade de Jericó, as pessoas conheciam aquele homem, mas o conhecimento que tinham sobre ele eram sobre coisas negativas, coisas ruins, coisas que o faziam e o relegavam a estar à parte. Mas como ali esse homem, que o texto aqui nos introduz com características tão negativas, tão miseráveis, pode nos inspirar, porque o texto não acaba. Esta é só uma pequena introdução que o texto nos dá a respeito desse homem. Mas o inspirador, o importante, ele é o que acontece no decorrer da história. Eu gostaria de analisar com vocês nessa noite 3 perspectivas inspiradoras sobre a fé de Bartimeu. E a primeira delas é a origem da sua fé. Percebam, ele fica sabendo que Jesus de Nazaré está chegando. Olha o texto aí no versículo 47, diz assim: quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré. Sabe o que isso significa? Parece uma coisa tão comum, né? A gente fala muito isso, Jesus de Nazaré. Bartimeu já tinha ouvido falar a respeito de Jesus. Ele estava ali à margem, ele estava ali caído, ele estava ali largado. Ele era cego, mas ele não era surdo. Ele estava ali, muitos com certeza passavam e nem viam Bartimeu. Muitos que enxergavam não viam Bartimeu porque ele era só um mendigo. Ou talvez viam nele apenas uma oportunidade de exercer o seu esmolar, que fazia parte da cultura. Era comum as pessoas esmolarem, então talvez ele fosse só um objeto ali que proporcionava às pessoas cumprirem um pouco dos seus ritos de adoração. Mas, e quantas vezes, eu estava pensando isso
isso hoje a respeito de Bartimeu. Quantas vezes nós passamos na rua, né, na nossa boa condição e não percebemos as pessoas que estão à margem? E nós temos sido muito confrontados com isso em casa por causa da Catarina. Quando ela descobriu, ela começou a perceber que algumas pessoas moravam na rua, ela ficou desolada. Porque como, papai, como, mamãe, essas pessoas não têm casa? Como elas dormem no chão? E ela começou a questionar os porquês, e a gente sempre diz, nós não temos como saber os porquês. Que dificuldades essa pessoa enfrentou? Até que um dia ela chegou à conclusão que a única coisa boa de morar na rua é porque eles comiam marshmallow. E aí eu falei, como assim, Catarina? Certa vez a gente passava ali perto da Vila Galvão e era inverno e eles estavam com uma fogueira. E ela associa, quando tem fogueira no seminário, tem marshmallow. Então ela imaginou, se eles moram perto da fogueira, eles comem marshmallow. E aí ela falou, mãe, isso é uma coisa boa. Eu falei, seria, filha, se eles comessem marshmallow, mas eles não comem. Mas desde isso, dessa experiência com ela, eu tenho prestado mais atenção. E infelizmente nos últimos anos, e eu até fui ler um pouco sobre isso, aumentou muito o número de moradores de rua, de pessoas que estão marginalizadas. E se nós vamos conversar com elas, muitas têm história de vida, deixaram famílias, às vezes vieram tentar algum trabalho aqui em São Paulo, não conseguiram nem dinheiro para voltar e ficaram mendigando. Nós não costumamos prestar atenção naqueles que estão à margem. E assim ela compartilhou. Mas ele com certeza ouvia, porque a Bíblia diz que ele estava na saída da cidade, um lugar de trânsito. Pessoas entravam e saíam por aquele lugar onde ele ficava. Imagine que aqui Jesus está no finalzinho do seu ministério já. E por 2 anos e meio, 3 anos, Jesus operou milagres. Talvez Bartimeu tenha ouvido falar, Spurgeon vai falar isso, talvez Bartimeu tenha ouvido falar que Jesus curou um cego de nascença. E isso era um sinal do Messias. Isso era uma prova da chegada do Messias. Imagina, talvez, se Bartimeu ouviu falar sobre isso e pensou, bom, se Jesus pode curar um cego de nascença, ele pode curar a mim também. Imagina as histórias que ele ouviu a respeito do Cristo, tanto é que ele sabe exatamente quem é o Jesus para quem ele vai pedir ajuda. Bartimeu não é levado, Bartimeu não está ali emocionado simplesmente pelo movimento, porque ele via no meio do movimento. Mas ele sabia exatamente quem estava andando ali. Esse alguém era Jesus de Nazaré. Alguém que operava milagres. Alguém que tinha compaixão daqueles que estavam à margem. Alguém que poderia ter misericórdia daquele que estava à margem. Então, ouvindo com certeza muitas dessas coisas, desses feitos de Jesus, isso foi gerando no coração de Bartimeu o quê? Fé. A Bíblia nos diz que a fé ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra, as boas novas a respeito de Deus. Bartimeu talvez não tenha sido evangelizado de maneira formal. Olha, aqui está Jesus, o Messias prometido. Mas ele com certeza ouviu coisas a respeito de Jesus que geraram em seu coração fé suficiente para ir clamar a esse Jesus quando ele teve a oportunidade. Queridos, e aí eu pergunto a você, o que nós temos ouvido? Porque o que nós ouvimos alimenta ou mata a nossa fé. O que nós colocamos para dentro da nossa mente, do nosso coração, é o que pode promover o milagre ou é aquilo que impedirá o milagre através da incredulidade. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, mas nós não deixamos o nosso coração aberto para ouvir a palavra de Deus. Prestamos atenção em tantas coisas, até falávamos domingos aqui na escola dominical. Estamos tão preocupados com outras coisas, estamos tão interessados em muitas coisas e não abrimos o nosso coração à verdade da fé. Mas aqui dentro ainda é mais fácil, porque aqui, querendo você ou não, se você chegou neste lugar, você vai no mínimo cantar ou ouvir louvores, orar ou pelo menos fechar os olhos, ofertar ou pelo menos ser incentivado a isso, adorar o Senhor com as suas ofertas. E você vai ouvir a palavra de Deus. Você pode ainda não prestar atenção, mas ela está sendo dita. Mas e fora daqui? Durante o nosso dia a dia, o que temos alimentado a nossa mente? Queridos, nós até comentamos muito isso como louvor, como pregadores. Às vezes nós chegamos aqui e vamos ministrar, vamos cantar, vamos pregar. E aí algumas pessoas ficam nos olhando assim como se fosse um show.
tipo, legal. Sabe por quê? Porque às vezes ficou o dia inteiro, e agora eu descobri que não é mais assistindo Faustão, porque eu descobri que Faustão não está mais no domingo, nem sei onde ele está. Mas fica lá assistindo televisão, vendo videozinhos no TikTok, todo tipo de baboseiras, alimentando a sua mente de todo tipo de fofoca dos grupinhos de WhatsApp, está lá correndo nas suas muitas atividades. Aí chega aqui 6h05 e quer 6h08 estar inundado da presença de Deus. Não dá, irmãos. O que nós colocamos para dentro das nossas mentes, do nosso coração, pode produzir muita fé e gerar milagre, mas também pode matar a fé que já está no nosso coração. E aí eu te pergunto, o que temos colocado para dentro das nossas mentes e coração? O que temos permitido os nossos ouvidos ouvirem? O que temos permitido os nossos olhos verem? E eu não falo só no dia do culto, mas faça um teste, se você nunca fez. Faça um teste na quinta-feira ou na terça do GCE ou no domingo. Faça um jejum nesse dia. Abstenha-se de coisas naturais. Sabe, tire o dia para orar, para jejuar, ouvir louvores e venha então para o culto. Neste dia eu tenho certeza que você já vai chegar aqui sensível. Quando você entrar por aquela porta, você já sentirá o mover do Espírito. Sabe por quê? O Espírito está se movendo, nós sentindo ou não. Mas o seu coração, a terra do seu coração, como o próprio Jesus vai falar aqui no Evangelho de Marcos, o solo do nosso coração estará mais bem preparado. E aí é mais fácil sentir a presença de Deus. Bartimeu, ele deixou com que as coisas boas que ele ouviu a respeito de Jesus fizessem uma boa morada no seu coração. E aí nós vemos aqui uma segunda perspectiva que eu gostaria de analisar com os irmãos. O exercício da fé de Bartimeu. Porque não é suficiente nós termos uma fé sólida a respeito de Jesus. Nós sabermos a respeito de Jesus. Colocarmos informação a respeito da palavra de Deus em nossas vidas. Nós precisamos colocar isso em prática. Tiago vai dizer que nós precisamos praticar a nossa fé, porque senão ela não tem sentido nenhum. E Bartimeu, ele não apenas ouviu a respeito de Jesus, ele não apenas ficou sabendo que Jesus estava chegando, mas o texto nos mostra várias ações de Bartimeu com relação à fé que ele adquiriu naqueles, talvez 3 anos ali de ministério de Jesus. A primeira coisa, versículo 47, diz que quando ele soube do Jesus de Nazaré, que ele estava perto, ele fez o quê? Começou a gritar. Em algumas Bíblias fala clamar, mas eu fui estudar a respeito dessa palavra, e ali é gritar mesmo. É um grito desesperado de socorro. Bartimeu estava acostumado a não ser visto. Bartimeu estava acostumado a ser marginalizado. Ele sabia que se ele não fizesse ali um escândalo, ninguém daria vez para ele. Ninguém daquela multidão que sabia que Jesus podia fazer milagres, porque eles estavam lá por quê? Porque sabiam que Jesus podia fazer milagres. Estavam lá porque ou queriam ver milagres acontecer, ou porque queriam milagres a respeito de Jesus. Então aquela multidão estava ali afoita, e o texto vai dizer que era uma grande multidão, não era só uma multidão, era grande, numerosa, populosa. Então Bartimeu sabia, olha, não pode ser que qualquer gritinho, Jesus, não. Tem que ser uma coisa desesperada, tem que ser um grito que chame a atenção, que faça todo mundo ficar de caretas. E ele faz isso, porque quando ele chega, aliás, quando ele ouve ali a respeito da chegada de Jesus, ele começa a gritar. E aí nós vemos mais um pouco da fé dele, porque ele grita o quê? Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ou em algumas versões, tenha misericórdia de mim. Percebam o proclamar no grito de Bartimeu. Ele não está gritando qualquer coisa, ei, me olha. Ele está professando a fé que já estava no seu coração. Ele está exercitando a fé que estava em seu coração. O seu grito não era simplesmente um grito desesperado de socorro, mas era um grito desesperado de socorro a alguém que poderia satisfazer a sua necessidade. Ele sabia a quem ele estava gritando. Ele sabia o porquê ele estava gritando. Ele estava gritando para aquele que poderia mudar a realidade da sua vida. Ele estava gritando para aquele que era
queridos, algo que me chama atenção nesse exercitar da fé de Bartimeu é que ele aproveitou a sua oportunidade. Eu não sei se você sabe, mas este é o último milagre narrado por Marcos. Marcos narra aqui o milagre de Bartimeu, e a partir do capítulo 11 nós temos então a última semana de Jesus. A sua entrada ali em Jerusalém jubilosa e depois até a sua sexta-feira, né, de paixão. Aqui o Evangelho de Marcos encerra o ministério miraculoso de Jesus, relatando este milagre de Bartimeu. Estava no fim do ministério de Jesus. Jesus estava pronto a ser entregue para a morte. É interessante que nos 2 capítulos anteriores, Jesus tinha anunciado por 3 vezes que a sua hora estava chegando. Bartimeu viu a sua última oportunidade. Talvez ele não soubesse disso, não tenha ouvido a respeito da morte, né, iminente de Jesus, porque ele não era um dos próximos. Mas ele não ficou pensando, tem muita gente hoje, não vou esperar um dia que Jesus passe, esteja mais sossegado, aí eu vou pedir. Aí eu vou pedir uma oportunidade, né, para ver se ele me recebe. Vou pedir para marcar na agenda de Jesus um dia, um horário para ele me atender. Não. Bartimeu olha para aquela oportunidade e ele aproveita. Queridos, quantas vezes nós estamos aqui, reunidos na presença de Deus e não clamamos por aquele que pode mudar a nossa realidade. Vivemos dia após dia angustiados, preocupados, mas não aproveitamos o Cristo que está constantemente conosco. Não aproveitamos a presença do Espírito Santo, que é real em nossas vidas todo o tempo. Não, quando tiver o retiro, quando tiver a conferência do avivamento, então eu vou pedir pelo batismo do Espírito Santo. Não, quando tiver uma conferência de curas e milagres, com o pastor Jorge Lima, então eu vou pedir a Deus a minha bênção. Queridos, a oportunidade, ela não pode ser perdida. E diferente de Bartimeu, Jesus está conosco sempre. Não é necessário que o pastor, o presbítero, ponha as mãos sobre você. Você pode se achegar a Jesus e clamar, porque Jesus está no seu coração. O Espírito está à nossa disposição para relacionamento. Mas muitas vezes nós deixamos passar. E passa um ano, e passa 10, e passa 20. Tem pessoas dentro da igreja que não produziram frutos porque estão esperando o dia bombástico em que a liderança da igreja olhar e dizer: Andrei, você vai ser um grande líder. Agora então eu vou ser um grande líder. Querido, aproveite as suas oportunidades. Corra atrás de Jesus. Corra atrás daquele que pode satisfazer as suas necessidades. Não espere. Nós precisamos aprender que Jesus já está disponível para nós. E aqui ele não apenas aproveita, né, e vê ali a sua grande oportunidade. Ele fez uma escolha correta. De quê? Gritar. E isso implicava fé. Porque ele sabia do incômodo que ele era para aquela sociedade. E ele sabia do incômodo que ele estava gerando enquanto estava gritando. O fato é que a multidão fica falando o quê? Fica quieto. Cala a boca, Bartimeu. Ninguém quer. Você fica atrapalhando. Agora é a nossa vez. Fica aí, você é um coitado. Mas o texto diz que ele cada vez gritava mais. Eu imagino ele fazendo um escândalo daqueles, assim, estilo Sueli de ser. Vai olhar para mim, vai me escutar. Porque eu vou gritar mais alto que toda a multidão. Queridos, ele mostra aqui a fé que há no seu coração. A convicção no seu grito, a fervor. Matthew Henry, ele vai falar que aqui o grito dele é como se fosse a lava de um vulcão que se derrama e por onde passa queima tudo. A necessidade do homem deve gerar essa oração, esse clamor diante de quem? Daquele que pode satisfazer as nossas necessidades. Nós reclamamos. Eu vejo muita gente colocando aí no status do WhatsApp: ai, triste, hashtag chateada. Mas eu não vejo essas pessoas indo até os pés do Senhor para dizer: Senhor, fui humilhado, fui injustiçado. A gente grita nos 4 ventos e às vezes esquece de clamar quem pode, de fato, tornar uma injustiça em bênção na nossa vida, tornar uma dor em saúde. Nós precisamos aprender a derramar o nosso interior aos pés daquele que pode satisfazer a nossa oração. E existe um que pode, que é Jesus. E aqui vai
insiste, ele persiste. E lembra do que a Bíblia diz? Batei, batei, e então vos será aberto. Pedi, pedi, então vocês receberão. Às vezes a gente para no bater, a gente não vai para o segundo. Ah, mas eu já orei, Deus não deu, porque ele já disse que não. Se ele não disse que não, continua pedindo, continua orando, continua buscando. Existem situações que o único jejum será suficiente, uma única campanha de oração, um único ida ao monte não vai resolver. Vai ter que ser lava no vulcão aquecendo, até que se estoure no nosso coração e então produza um milagre. Aqui Bartimeu estava consciente, eu não posso parar diante das dificuldades que estão aqui. Porque ele já estava na miséria, ele já estava na condição de marginalizado, ele já estava na condição de doente. Isso é o que ele era, mas ele não estava satisfeito. Nós não podemos estar satisfeitos com as nossas condições, mesmo que elas sejam aparentemente boas. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos diz que Deus tem sempre mais. A sua graça é abundante. Se você já colheu milagres da parte de Deus, eu quero te dizer, Deus tem mais. Aleluia. Se você já tem experiências com Deus, eu quero te dizer, Deus tem mais. Se você já tem visões, revelações da parte de Deus, eu quero te dizer, Deus tem mais. Se você tem sonhos espirituais, Deus tem mais. Nós precisamos ir com essa insistência até Jesus. Precisamos ir com essa convicção. Ele sabia a quem ele estava clamando. Isso é demonstração de fé. Quando nós sabemos a quem nós estamos clamando, nós não nos deixamos paralisar pela multidão. Nós não nos deixamos paralisar por aqueles que nos mandam calar. E aqui eu queria abrir um parênteses a respeito da multidão. Porque infelizmente, irmãos, às vezes nós somos a multidão. Nós somos aqueles que dizem para os outros, não, fica calma. No tempo certo vai acontecer. Fica calminho, não precisa todo esse desespero. Às vezes nós somos a multidão que está impedindo pessoas de chegarem até Jesus com a nossa religiosidade, com a nossa falsa espiritualidade. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que às vezes a gente está vendo alguém com uma necessidade, indo ali em lágrimas, como Ana foi à presença de Deus, como Bartimeu aqui na presença de Jesus, como Agar, como nós ouvimos domingo lá no deserto, à beira da morte, e nós olhamos de fora, calma, precisa todo esse desespero, Agar? Ismael é filho de Abraão, fica tranquila, vai dar tudo certo no final. Nós estamos desvalorizando a dor do outro, nós estamos desvalorizando o sofrimento do outro, nós estamos tão interessados no nosso milagre, que calma, eu cheguei primeiro. Você está aí sentado, Bartimeu, eu estou aqui andando atrás de Jesus, ó, desde que ele saiu da Galileia, fica aí na tua. Às vezes nós estamos assim, eu estou há 40 anos na igreja pedindo isso, você chegou ontem e já quer receber, calma. Às vezes nós somos a multidão. Cuidado, não sejamos a multidão. E sabe, a multidão, ela também muda muito fácil, porque a mesma multidão que mandou ele calar, depois diz, não, corre, vamos lá, essa pressa. Volúvel. Fecha parênteses. Bartimeu aqui, ele que insiste, persiste. E sabe o que é interessante? Que ele fala, e depois mesmo diante, né, das reprimendas da multidão, ele continua falando, ele fala, tenha misericórdia de mim. De todas as palavras que eu gosto de estudar na Bíblia, misericórdia é uma das que eu mais amo estudar, e talvez uma das que eu jamais estudei. Sabe por quê? E é talvez a minha maior oração. Esses tempos eu estava orando e eu até falei, Deus, eu acho que tu já deve ter cansado da minha voz pedindo misericórdia. Mas é porque eu preciso tanto. E ainda bem que, segundo Lamentações, elas se renovam toda manhã sobre as nossas vidas. Misericórdia significa colocar o coração na miséria do necessitado, na miséria daquele que clama. E é isso que Bartimeu pede aqui. Jesus, coloca o teu coração que é poderoso, coloca a tua ação, coloca o teu milagre, coloca a tua mudança aqui na minha miséria, aqui é onde eu estou em necessidade.
pregação. E a Bíblia diz que ele sai e vai embora. Mas aqui Bartimeu não tinha mais nada, ele só tinha a possibilidade da misericórdia de Jesus sobre ele. Queridos, existem momentos na nossa vida que nós nos encontraremos assim. Tudo que nós teremos é a possibilidade da misericórdia de Deus. Se você já se encontrou nessa situação, você sabe como dói. Você depender única e exclusivamente da misericórdia de Deus. Bartimeu estava nessa condição. E aí eu quero adiantar um pouquinho antes de ir para a terceira perspectiva. Lá no versículo no versículo 50 diz assim: Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. Eu já vou falar um pouquinho sobre Jesus, mas antes eu queria também salientar essa atitude, esse exercício de fé de Bartimeu, que o texto que fala que ele levantou de um salto. Lembra como estava Bartimeu? Eu falei no início da pregação, ele estava sentado. Ele estava na sua condição de pedinte. Ele estava ali clamando por misericórdia. Quando então ele percebe que a misericórdia estava chegando sobre ele, porque Jesus o havia chamado, a Bíblia diz que ele levanta de um salto. Ele não fica fazendo doce, como diz por aí, né? Ele não fica, não, eu estou aqui sentado, sou coitado, vem aqui, Jesus. Não. Quando ele ouve, certamente Jesus não estava tão perto dele, porque Jesus diz, mande-o chamar. Então, ele ali, ao escutar isso, ele já sai correndo, tipo, ninguém vai roubar essa bênção de mim. E ele levanta correndo. Gente, ele era cego. Tinha uma multidão desesperada por também conseguir coisas de Jesus. Mas ele vai. Então agora nós temos aqui a mudança da multidão, né? Vai lá, Bartimeu. E talvez eles tenham aberto o caminho. Talvez tenham, né, tocado nas suas costas, o direcionando até Jesus. Mas ele então vai até Jesus. Queridos, a bênção, Jesus, a misericórdia já está disponível para nós. Glória a Deus. Como nós ouvimos aqui domingo, a palavra de Deus já tem te chamado, como chamou Agar. Hoje Deus está chamando Beth, está chamando Levi, Francisco. Nós precisamos estar atentos ao chamamento de Jesus para as nossas vidas. E o texto vai dizer que ele lançou a capa para o lado, em algumas versões lançou fora. E eu acho tão interessante, porque eu sempre vi falar a respeito disso. Muitos dizem assim, ele tirou a capa para não atrapalhar ele na corrida, né? Ainda mais se o coitado era cego. Mas eu fui ler mais um pouco a respeito disso. Havia dentro da cultura romana, porque o povo judeu estava sob dominação romana aqui, havia uma permissão por parte dos romanos, algumas pessoas que eram realmente marginalizadas por causa de suas doenças e situações da vida, eles eram permitidos de pedir esmola. Era como se fosse um aval por parte do governo romano para eles pedirem, estarem ali pedindo esmola em determinados lugares. E essa capa, ela era como se fosse uma credencial do governo para ele estar ali esmolando. E olha o que é interessante, aquilo que era talvez o seu meio de subsistência, porque aquela era a sua, esqueci a palavra? Credencial, de ali pedir o seu sustento, ele agora deixa de lado. Sabe o que é isso? Certeza que ele não precisaria mais dela. Aleluia. Ele estava indo até Jesus, que ele tinha acabado de pedir misericórdia, convicto que ele não precisaria mais voltar para o lugar da sua miséria. Querido, você consegue imaginar que fé é esta? Que tamanho de fé é esta? Que tinha tanta convicção que não precisava se apegar àquilo que lhe promovia conforto, àquilo que lhe promovia proteção. Por quê? Porque ele sabia que o seu encontro com Jesus não mudaria apenas o seu momento, mas mudaria a sua história, o seu futuro. Queridos, nós precisamos nos achegar a Jesus desta maneira. A Bíblia vai nos dizer que nós precisamos chegar a Jesus confiadamente. Sabe o que é isso? É esta atitude, deixando para trás aquilo que pode ser uma segurança humana. Quando eu penso, queridos, particularmente, por exemplo, sobre ministério, eu penso muito nisso. E eu já falei isso para os seminaristas em outra ocasião. Quando Deus ele nos chama para o seu santo ministério,
largar a capa. Às vezes nós estamos na presença de Deus, pedindo um milagre, mas não soltamos a capa. A nossa confiança não está em que Deus pode mudar aquela situação. Não, Senhor, eu estou orando assim. Eu vou ficar aqui nessa situação por enquanto. Cuidado, queridos. Isso é prova de incredulidade. Precisamos saltar, ir até Jesus e deixar tudo aquilo que pode ser natural. Não era pecado, ele podia muito bem seguir ali mendigando, se aqueles que não souberam o que ele estava vendo, né, poderiam continuar esmolando ali. Ele já sabia a coreografia do cego. Ele podia continuar ali mesmo enxergando, porque ele poderia ver quem passava, ele já saberia, né, quem era os que davam esmola sempre, poderia chorar um pouco mais para ganhar maiores esmolas. Saberia os ricos que poderiam dar esmolas maiores. Mas ele se dispensa de tudo aquilo que era passado, de tudo aquilo que era miséria para ele. Esse é o exercício da fé de Bartimeu. E a terceira e última perspectiva que eu quero que meditemos sobre a fé dele é sobre o resultado da sua fé. Versículo 49. Agora nós vamos para Jesus. Quando Jesus ouviu, parou. Gente, lembra da grande multidão que estava ao redor de Jesus? Multidão nunca é silenciosa. Multidão é barulhenta. Ainda mais uma multidão ansiosa por ver coisas. Quero aquela multidão. E Jesus estava ali em um ambiente que não era propício. Jesus não estava com o microfone, não estava andando sobre um pedestal. Jesus estava ali andando e a Bíblia diz que era comum. Mas quando Jesus escuta o clamor do necessitado, quando Jesus escuta a respeito da fé de Bartimeu, porque ele está ouvindo que Bartimeu está clamando, a Bíblia diz que Jesus parou. Jesus não simplesmente para atender Jairo, que a sua filha está morrendo, que era um alto líder da sinagoga. Ele não apenas para o jovem rico que tinha posses, mas Jesus para toda e qualquer pessoa que tenha necessidade e tenha fé para ter as suas necessidades. Jesus parou. E aí, continua o versículo, diz que o quê? Jesus disse, falem para ele vir aqui. Jesus não apenas porque talvez Bartimeu está incomodando, está ali agitando a multidão, não. Jesus o chama para perto. Jesus, ele nos quer perto. Ele quer conhecer a nossa necessidade. Ele quer ver a nossa necessidade. Se tem alguém interessado em mudar a nossa realidade, é Jesus. Não interessa qual seja ela. E no versículo 51, diz que Jesus pergunta a ele, Bartimeu, o que queres que eu te faça? Parece tão óbvio como muitas perguntas de Jesus. Ora, o que um cego, pobre, marginal vai querer? Óbvio que é enxergar. Mas nós já temos estudado isso aqui nas últimas vezes. Jesus, ele não está interessado apenas em resolver problemas. Ele está interessado em pessoas. Ele quer ouvir a nossa voz. Ele quer ouvir a nossa necessidade da nossa própria boca. Ele não quer ouvir o problema do Jefferson por meu intermédio. Ele quer ouvir pelo Jefferson. Ele queria ouvir da necessidade de Bartimeu pelo próprio Bartimeu. A sua voz, a sua necessidade, o seu clamor. Queridos, o véu já foi rasgado. Nós não precisamos mais de intermediários para chegar diante de Jesus. Nós não precisamos mais de que alguém interceda por nós. Nós todos estamos livres para chegar à presença de Jesus. Ele está disposto a ouvir a tua voz. E quão pouco temos dirigido a nossa voz a Jesus. Quão pouco às vezes estamos orando. Quão pouco estamos direcionando nossas necessidades a Cristo. Nesta noite, como Bartimeu, vá até Jesus, porque ele está aqui dizendo, o que queres que eu te faça? Glória. E o texto continua. O texto vai dizer que o cego respondeu, Rabi, eu quero enxergar. Parece tão simples também, mas essa expressão que Bartimeu fala aqui, Rabi, só são usadas 2 vezes para se referir a Jesus. Uma delas por Maria, a mãe de Jesus. Aquela que sabia do ministério de Jesus antes do nascimento de Jesus, porque o anjo lhe revelou. Ele sarará o pecado
pecado de todo o povo. Ele será o Emanuel. Maria chega para Jesus e diz: meu Senhor. E agora nós vemos aqui o cego. Ele não está apenas, de maneira respeitosa, mas ele está dizendo: Jesus, tu és o meu Senhor. E o que ele responde? Eu quero enxergar. E aí o texto continua, versículo 52 diz: Jesus me disse: vá, pois a sua fé o curou. Aqui, além de Jesus parar, além de Jesus mandar chamar, além de Jesus falar com ele, Jesus dá o quê? Testemunho da fé de Bartimeu. O próprio Cristo diz: pode ir, Bartimeu, a tua fé, a fé que eu estou vendo em você, que eu estou ouvindo através das tuas palavras, que eu percebi que há no teu coração, porque isso te moveu até a minha presença. A fé que já habita no teu coração, ela traz cura agora para você. Aleluia. E o texto vai dizer o quê? No mesmo instante. Em outras versões, imediatamente. No Evangelho de Marcos, essa expressão aparece mais de 40 vezes antes da cura de Bartimeu. Imediatamente, em seguida. Sabe por quê? Porque Jesus, ele tem poder para mudar a nossa situação imediatamente, instantaneamente. No Evangelho de Marcos, nós temos duas curas de cego. A primeira é aquele cego em que Jesus passa saliva nos olhos. Jesus tira ele do arraial, passa saliva nos olhos e diz: o que você está vendo? E ele diz: olha, vejo homens andando como árvore. Eu sei, árvore andando, né? Coitadinho, estava com dificuldade ainda. Estava tipo Jefferson. Aí Jesus diz: vem de novo. E aí então há uma cura completa. Talvez Bartimeu tenha ouvido falar dessa história, mas não tem problema. Eu posso ver os homens andando como árvore, mas depois eu sei que no final eu vou acabar enxergando. Então me interessa estar na presença desse Jesus. Mas com Bartimeu foi diferente. A Bíblia diz que no mesmo instante os seus olhos foram abertos. Amém. Jesus é poderoso. Jesus encerra o seu ministério miraculoso aqui no Evangelho de Marcos, levando luz para aquele que está em trevas. Queridos, o resultado de ter uma fé assim, ele é imediato. Lembra do jovem que eu comentei, que ao ouvir as palavras de Jesus, ele decide que aquilo não é suficiente para ele? Diferente aconteceu com Bartimeu. No versículo 52, na parte B, diz assim: o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. O resultado de uma fé verdadeira no Messias, ele traz mais do que cura física, ele traz restauração para a alma, ele traz salvação para a nossa alma. E é isso que me inspira na vida de Bartimeu. Spurgeon vai dizer: abre a tua boca e Jesus abrirá os teus olhos. E ele não está falando aqui sobre olhos naturais, está falando sobre a salvação disponível a nós. E nessa noite eu quero te incentivar: abre a tua boca. Jesus está aqui. Ele quer abrir os teus olhos. Pode não ser algo natural, como é no caso de Agar, que nós ouvimos domingo. Agar não estava cega, mas ela não estava enxergando o meio de salvação, que era o poço. Então Jesus diz: olha, Agar. Então ela viu o poço. Talvez diga: eu não sou cego como Bartimeu, mas talvez você esteja precisando de água, e Deus está dizendo: abre os teus olhos, o poço está aqui. Eu quero trazer vida, eu quero trazer salvação, eu quero trazer resolução, eu quero trazer paz, eu quero trazer cura. Abre os teus olhos para Jesus. Abra a tua boca. Convido você a ficar em pé. Aqui o texto diz que ele clamava. Existem orações que não dá para ficar no silêncio. Existem orações que, como Ana, tem que chorar. Existem pedidos que o nosso coração precisará rasgar. Existem situações que apenas uma conversa não será suficiente. Mas nessa noite eu te incentivo, inspirado pela vida de Bartimeu, clame, porque Jesus ele está aqui. Clame, porque Jesus ele está aqui. Queridos, um momento com Jesus mudou toda a história de Bartimeu. Ele não apenas passou de marginalizado, pobre, cego, para um homem que enxergava, a um discípulo de Jesus, alguém que agora poderia não apenas presenciar milagres, mas fazer parte do ministério de Jesus, pregar a respeito das boas novas que ele tinha vivido. Não se contente com a situação que você tem vivido.
acessar